Olá! Na nossa aula de hoje, nós vamos relembrar na página 44 os números naturais na reta numérica, a ordem dos números naturais, sucessor e antecessor. De acordo com o livro de vocês, números naturais na reta numérica. A sequência dos números naturais pode ser representada em uma reta, chamada de reta numérica. Para isso, marcamos tracinhos ou pontos sobre a reta. E a partir do zero, associamos um a um os outros números, em ordem crescente, a cada tracinho. A seta indica que essa sequência continua infinitamente. Observe que essa reta ela nunca vai acabar. 0, depois 1, 2, 3, essa reta vai até o número 15. Porém, ela não tem um fim, porque sempre você vai acrescentando mais um. Nessa ordem dos números, os números podem ser comparados de acordo com a posição que ocupa na reta numérica. Aqui eu tenho o 4 e o 6. O número 4 vem antes do 6, então dizemos que 4 é menor que 6. Porque se você tem 4 maçãs, você tem menos do que alguém que tenha 6 maçãs, porque 4 é menor. Então, 4 é menor que 6. E como o número 6 vem depois do 4, concluímos que 6 é maior que 4. Essa é mais uma questão de maior que e menor que, quando um número é maior que outro ou menor que outro. E sucessor e antecessor desse número, na sequência dos números naturais, o número que vem imediatamente antes de outro é chamado de antecessor. É aquele que antecede quem vem primeiro. E aquele que vem imediatamente depois é chamado de sucessor. Aquele que sucede, que vem depois. O antecessor é sempre um número a menos. E o sucessor é sempre um número a mais. Você já ouviu falar dos números naturais? Eles são utilizados a todo momento em nosso dia a dia. E muitas vezes nem percebemos. Quer ver só? Pense nas respostas para as seguintes perguntas. Quantos anos você tem? Qual é o seu número de telefone? Quantos títulos o Brasil ganhou na Copa do Mundo? Para todas essas perguntas, precisamos dos números naturais para expressar a resposta. Os números naturais são utilizados em contagem para estabelecer uma ordem, um código ou fazer uma medida. A sequência formada pelos números naturais é empregá-los em todas as situações. É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim seguimos. Nós podemos utilizar o símbolo IN para representar um conjunto numérico. Aí tem IN e temos um conjunto de números. Começa no 0 e tem reticências depois porque ele é infinito. Observe que o conjunto dos números naturais começa com o número 0, mas não tem um número final. Por isso dizemos que os naturais são infinitos. A partir desse conjunto, podemos estabelecer diversos outros conjuntos infinitos. Vejam alguns exemplos. Conjunto dos números naturais sem o 0. Iniciando no número 1, ele vai aqui nesse exemplo até o número 6, mas ele poderia ir até muito mais que isso. Ao estabelecer uma relação entre dois ou mais números, acabamos ordenando-os. Os números que compõem o conjunto dos números naturais estão ordenados, e alguns termos podem ser utilizados para descrever essa ordem. Antecessor. Dizemos que o antecessor de um número é aquele que é imediatamente anterior a ele. Por exemplo, o número 3 é o antecessor de 4. 2 é o antecessor de 3. 1 é o antecessor de 2. 0 é o antecessor de 1. E o 0 não possui antecessor natural, porque não tem nenhum número que venha antes do 0 na contagem numérica. Sucessor. Se o antecessor é o que vem antes, o sucessor de um número é aquele que vem imediatamente depois. Temos que 1 é o sucessor de 0. 2 é o sucessor de 1. 3 é o sucessor de 2.
4 é o sucessor de 3 e assim por diante. Você pode observar que o sucessor, ele normalmente vem formado de um número a mais acrescido, ou seja, é sempre um a mais, é um número maior. Consecutivos. Dizemos que determinados números são consecutivos, se não faltar nenhum número entre eles. Por exemplo, 1, 2 e 3 são consecutivos. 4 e 5 são consecutivos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 são consecutivos. Queremos dizer que esses números eles seguem uma contagem correta, consecutiva, sempre um após o outro na forma correta. Podemos ainda fazer comparações entre os números naturais. Para isso, utilizaremos os símbolos de igual, de maior que é esse verzinho aqui, deitado. Vejamos algumas comparações entre alguns números naturais. 2 é igual a 2. Você tem 2, então você utilizou esse símbolo, que significa igual. 2 é igual a 2. 5 é menor que 7. 1 é maior que 0. Se eu for dizer que 5 é menor que 7, esse é o sinal de menor que. Se eu digo que 1 é maior que 0, esse é o sinal de maior que. Então, com a ajuda do seu professor de turma, vamos praticar o que aprendemos hoje e fixar bem esse conteúdo. Vamos lá, boa sorte a todos!